Oi, gente. Vamos então lá na nossa reflexão de hoje. Vamos ver o que temos para nós no nosso entendimento de hoje. Vamos ver a nossa frase do dia, então, sem perder muito tempo. Olha que legal. Reflexão de hoje. Você lembra da reflexão de ontem? O que te mantém empolgado, te mantém criativo? Lembra? Que nós falamos com você para você tentar descobrir como se empolgar com as coisas, né? Com alguma coisa que seja importante para você, né? Para você não ter que ficar fazendo tudo no sofrimento, tudo na marra, tudo na força, né? Para você não ter que fazer isso. Mas isso foi ontem. Hoje a nossa reflexão é: qualquer movimento em direção ao que é certo criará oposição pelo lado que é errado. Olha que interessante, né? Qualquer movimento em direção ao que é certo vai criar uma oposição em direção ao que é errado. Vou dar um exemplo sobre isso com relação a Deus, por exemplo. Você já teve aquela experiência de você querer buscar mais a Deus, buscar a presença de Deus, e parece que as coisas te puxam o contrário? Parece que as coisas têm forças que te chamam para fazer outras coisas? Você decide assim, não, eu vou servir a Deus, eu quero dedicar minha vida ao Senhor, enfim. E aí começa a acontecer tudo na sua vida te chamando para o contrário do que você está querendo. Já reparou? Não é? Não sei se você já teve isso, né? Ou você estava querendo, por exemplo, eu quero estudar, eu vou dedicar a estudar. E aí começa a aparecer um monte de outras coisas para tomar seu tempo, para te levar a fazer coisas que você não estava pensando em fazer. Não era assim, você estava querendo estudar, dedicar. Já notou isso? Que parece que toda vez que a gente quer buscar as coisas melhores, parece que existem coisas que nos chamam para o lado contrário. Já reparou isso? Eu te explico isso. E esse é o segundo ponto. E o segundo ponto, que é também de se chamar a atenção, e você já notou que a gente tem a tendência de ouvir essas forças? Você já reparou que a gente tem, é mais fácil a gente ouvir alguém, ou alguma sugestão, alguma coisa que nos chame para o que a gente não quer mentalmente, do que ouvir o que nos chama para ajudar a gente a fazer o que a gente quer? Parece que há duas forças em nós, uma da mente, que sabe o que deve fazer, sabe como fazer, sabe o que tem que fazer, sabe a hora de fazer, sabe o jeito de fazer, sabe tudo. Mas tem uma outra força em nós que não deixa a gente conseguir fazer. A gente quer, mas não consegue. A gente sabe o que deveria querer, mas não consegue fazer. Por isso que a gente ora tanto a Deus, para que Deus haja, o Espírito Santo age na nossa vontade, não só na nossa consciência, porque como disse o apóstolo Paulo, porque eu sei que em mim está o bem, eu sei o que eu devo fazer, mas eu não consigo. O bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, eu estou fazendo o tempo todo, não é? Reparou que a gente é assim? A gente fica nessa. E aí a gente começa a se martirizar, a gente começa a se cobrar, a se cortar, porque, meu Deus, por que eu não consigo parar de fazer isso? Por que eu não consigo passar a fazer aquilo outro? Então, essas duas forças a gente conclui que estão em nós. E qual que é a reflexão, a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente chega é que, para piorar, nós temos o nosso espírito que nos chama para as coisas do alto, para as coisas elevadas, para as coisas sublimes, para as coisas intelectuais, para as coisas benditas. Mas nós temos o nosso corpo que puxa para baixo. O nosso corpo vem pela gravidade, né? O nosso corpo puxa a gente. Você quer um exemplo? Se você está em pé, você quer sentar. Se você estiver sentado, você quer deitar. É, na verdade. Se você estiver deitado, você quer dormir. Se você estiver dormindo, você não quer acordar. Reparou que a gente é assim? Se bobear, a gente emenda um dia no outro, vai dormindo, né? Já notou? O nosso corpo chama para o conforto. E o conforto é a,
o estático, o parado. Deixa eu tentar te explicar o que é o conforto. Conforto vamos explicar de maneira prática. É aquele dia em que você vai chegar, em que você vai ter um controle remoto e você acende lá o controle remoto e a comida já vai sozinha para o fogão. A comida sozinha já esquenta, ou a comida já vai sozinha, já abre o micro-ondas, já atende o micro-ondas, e a comida, você aperta o controle remoto, a comida traz para você no sofá ou na cama, a comida, você aperta o controle, a comida abre a marmita, tem uns bracinhos ali que serve, já coloca para você, e você já aperta o controle, já liga a televisão, no final, o conforto eu vou ter viver uma vida que eu não vou precisar nem sair da cama. Só que a partir desse instante, não sei se você consegue viver. Por isso que levantar da cama, levantar, ter energia, fazer, andar a pé, andar é importante. Não é só ânimo, é energia da vontade. É a energia da vontade. Eu estou começando a achar que a gente tem vivido surtos de depressão e de animismo, né? A pessoa fica sem vontade de fazer nada, a pessoa fica anêmica, anemia, parado lá. Talvez eu entendo que seja por causa exatamente disso. Não tem energia da vontade. O que é a energia da vontade? Não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e vou fazer gostando ou não gostando. E você cria o hábito de. Talvez seja esse um dos benefícios do exercício físico. Cria em nós energia da vontade. Porque às vezes, se depender de nós, a gente só quer ficar deitado. Se depender de nós, a gente só quer ficar dormindo. Se depender de nós, alguém vinha e fazia comida, se pudesse até mastigava e colocava na nossa boca para não ter o trabalho de mastigar. O nome disso é conforto. Mas não é um conforto benéfico. Não é um conforto benéfico. Toda vez que a gente quer fazer uma coisa boa, boa para a gente, boa para os outros, tem sempre alguma coisa que puxa para trás. Você já teve aquela experiência de convidar uma amiga, um amigo seu para ir para a igreja, e o cara fala, não, eu vou, pode deixar que eu vou. E na última hora a pessoa dá para trás? Para fazer o certo é difícil. Fazer o melhor é difícil. Por isso que a gente tem que ter um exercício de vontade. Treinar a fazer o certo, fazer o que é importante, fazer o bem, o que é bom, para que chegar na hora que eu precisar fazer não ser tão difícil para nós. Então comece administrando isso. Por que você acha que eu tomo banho frio todo dia de manhã? Exercício de vontade. Porque senão eu me entrego. Senão eu me entrego, depois me entrego a anemia, me entrego ao animismo, me entrego à paradeira, me entrego ao cansaço, me entrego à tristeza, me entrego à depressão, me entrego ao medo, me entrego à angústia e não tenho forças em mim para levantar. E nem Deus consegue despertar isso em mim. Porque eu cheguei num lugar tão difícil, que eu quase que eu tenho que ser arrastado. A gente quase tem que ser arrastado. Porque a gente vai ter poder de remédio. Por que as pessoas querem remédio para emagrecer? Porque perderam a força de lutar por isso. Por que as pessoas tomam remédio para ver se tomam energia, ânimo? Eu tratei de um paciente que ele dizia, eu tomo remédio para dormir e depois eu tenho que tomar remédio para levantar. Porque senão eu não consigo sair da cama. Então eu tomo remédio para ir atender, para ir trabalhar. O que é isso? Falta do exercício da vontade. A vontade de fazer o que tem que ser feito tem que ser maior do que a vontade do corpo. Eu espero que você hoje, nessa reflexão, tenha aprendido que uma coisa é o teu corpo, outra coisa é a tua mente, a tua ideia, o teu espírito. Se você for olhar o corpo, você vai ficar parado pro resto da vida. Porque o corpo é puxado pela gravidade. E a gravidade torna todos nós pedras. Pedra não sai do lugar. Pedra fica ali, parada, morta, quieta, sem trabalho algum. Não confie no corpo. Deixa o teu espírito trabalhar. Deixa Deus te avivar. E vão mexer.
Vamos trabalhar, vamos caminhar em direção à presença de Deus. Cada vez mais perto da presença de Deus. E assim as pessoas vão ver a energia que a gente tem. Força. Vamos para frente. Salmo 64, 9. Todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus. Espero que você seja desses que tenham temor de Deus e anunciem a obra dele. Vamos orar para não ir muito tarde mais. Senhor, dá a nós essa energia, esse vigor, essa força. Dá a nós essa coisa, Senhor Deus, para a gente caminhar em direção ao certo, em direção ao que é o melhor, em direção à Tua presença, em direção aos nossos propósitos, projetos, bons projetos de vida. Dê a nós bons projetos de vida e que nós possamos caminhar em direção a isso, Senhor. E que a Tua graça e a Tua bênção nos alcance. E que nós consigamos ter força e energia para superar a depressão, superar a tristeza, superar a paradeira, superar nos dê energia para a gente avançar, para a gente vencer, superar os obstáculos, arrastar o peso e superar. Ajuda-nos, cuida de nós. E obrigado por tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Sustenta-nos a nossa vida e ajuda-nos a seguir nos Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe você, saia dessa tristeza, saia dessa depressão, saia dessa paradeira, vamos para frente, busque força em Deus, e vamos para o bem. Te espero amanhã. Graça e paz e tchau.